Hoje eu vou te mostrar 10 palavras super simples do inglês que muito provavelmente você já conhece, mas que talvez você esteja pronunciando de forma errada em inglês. Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina, your English teacher, e essa seleção foi baseada na minha experiência mesmo, assim, palavras que a gente usa no português e que às vezes acaba aprendendo com uma pronúncia aportuguesada, que tá tudo bem falar dessa forma aqui no Brasil, tá? Não tô falando que você tem que falar dessa forma no Brasil, mas aí quando você vai falar em inglês, essas palavras acabam soando talvez diferentes demais do que elas são realmente em inglês e talvez isso possa causar alguma falha na sua comunicação. Então a minha intenção aqui é ajudar e não julgar o inglês do brasileiro falando, tá bom? Que fique claro. Começando por uma rede de restaurante muito conhecida aqui do Brasil, que é o Outback, né? Tudo bem, o Outback, a gente dá essa portuguesadinha, em inglês é Outback, que é uma região da Austrália, né, já que é um restaurante australiano. E a propósito, não sei se você sabe, mas o pão australiano que tem no Outback não tem na Austrália. Dá uma olhada na minha playlist aqui na Austrália que você vai entender um pouco das minhas experiências por lá. Mas eu não queria falar da palavra Outback, eu queria falar sobre essa palavra aí, que é casa de bifes, né, alguma coisa assim. E muita gente vai falar steakhouse. Steakhouse ou steakhouse, quando na verdade a pronúncia não é stick, porque stick é um graveto, um pauzinho, entendeu? Que você cata no chão que caiu da árvore, isso é um stick. Agora, o bife é um steak, steak. So it's Outback Steakhouse, Outback Steakhouse. Então, steak é bife com essa pronúncia. A palavra beef existe, mas beef significa carne bovina, tá? Então não confundam, é um falso cognato, beef é carne bovina e steak é beef. Próxima palavra a gente usa muito para falar de self-service, né? Ah, é o restaurante self-service, tu vai lá e te serve. Tu mesmo te serve, não é com garçom, né? Então a gente acaba se acostumando a ouvir service, mas em inglês a gente fala service, self-service. Próxima palavra mega comum é a palavra amor, que a gente acaba ouvindo sempre so love, I love you. But in English we say love, I love you. You're the love of my life, love. 3 sounds, love. E a palavra aniversário? A gente às vezes dá parabéns para o dia do passarinho e não ao dia do nascimento. Que a gente acaba falando happy birthday ou birthday. Mas in English you say birthday. It's kind of hard. I know this one is a little bit hard. So birthday. Birth significa nascimento. Day, dia. Então é o dia do nascimento. Se você falar birthday ou birthday, é o dia do pássaro, já que bird é pássaro, né? Claro que pelo contexto vão te entender. Se você chegar pra alguém e falar happy birthday, vão entender, tá? Então fique tranquilo, mas a pronúncia certinha seria birthday. Então a música é Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Tá vendo? A língua vem aqui entre os dentes. Birthday. E é meio difícil mesmo, porque o teu R tá lá atrás, o R caipira, e aí a língua tem que vir pra frente pra fazer o day de novo. Então, deixa eu chamar um professor aqui do Cambly, vou escolher alguém aqui que seja dos Estados Unidos, pra falar um pouquinho sobre como são as birthday parties por lá, pra gente ver se tem alguma diferença daqui do Brasil e assim você já vê essa palavra em contexto. Hi, my name is Rachel and I'm from the United States. Here in the United States, when we celebrate a birthday, we usually turn off the lights and we light some candles on the cake. And then we sing the happy birthday song. It's kind of slow. We don't clap. We just sing the song. And then the birthday person will blow out the candles. And then everyone claps when the song is over and they blow out their candles. And then they open presents. Tá vendo? Então, diferentemente daqui do Brasil, eles não cantam assim, parabéns! É happy birthday. Vamos combinar que aqui no Brasil a coisa é muito mais animada, né? Mas eu adoro aprender sobre essas
diferenças culturais. E por que eu trouxe aqui também a palavra birthday para este vídeo? Porque é aniversário de 10 anos do Cambly, essa plataforma maravilhosa na qual você pode fazer aulas de conversação com falantes nativos do mundo inteiro. Para comemorar, atendendo a pedidos, eles liberaram planos trimestrais lá na plataforma. Eles não são muito comuns, tá? Eles trabalham com mensal e anual. Então esse plano mais curto não fica disponível normalmente lá na plataforma. Então se você tiver interesse, aproveita que eu tenho um cupom aqui de 30% de desconto nesses planos trimestrais. 30% em comemoração aos 10 anos de Cambly, hein? E com esse cupom você pode também fazer uma aula experimental de graça para conhecer o Cambly. Então aproveita que é só até o dia 10 de junho e Happy Birthday, Cambly! Bom, depois de birthday, a palavra que eu escolhi para compartilhar aqui com vocês é muito simples mesmo, tipo, a gente aprende quando é criancinha, que é o número 1. Só que muitas vezes a gente fala one, né? 1, 2, 3, one. Só que na verdade a pronúncia dessa palavra tem um N final mesmo. Então a gente fala one. A língua fica aqui no lugar do N de navio. Então eu coloco aqui, ó, navio, one. A língua tem que ir para ali, tá vendo? One. Aproveitando o número 2, a gente fala two e não chu. Chu é mastigar e two é o número 2. So 1, 2, 3. Difícil que nem birthday, I know. Mas a gente tende a falar tree, né? Que é a árvore. So 1, 2, 3. Você já tinha parado para pensar nisso? Em tempos de pandemia, a gente fez muito home office, né? Home office. But in English, home, you say home. Home. Just one syllable, ok? Então, cuidado para não falar home, que é home. E termina com M final, assim, ó, fechando a boca, encostando os lábios. Home. E a palavra office também é muitas vezes pronunciada como office aqui, né? E tá tudo bem, né? Como eu disse. But in English you say office. 2 syllables as well. So, home office. Você pode conectar os dois e falar home office. Então, não fala home no meio. Em inglês, a gente fala home office. E uma palavra também que combina muito com home, que a gente usa e a gente fica confuso, é o home theater. E é difícil mesmo falar home theater, eu super entendo. Então, se você falar home teacher aqui no Brasil, tá tudo bem, né? Acho que as pessoas vão te entender. Mas in English you say home theater. Theater significa teatro ou movie theater, que é o cinema. Então é como se fosse o cinema em casa, né? Que é a aparelhagem lá de som que a gente compra. Então theater começa com o som de TH desvozeado. Então a língua tá aqui entre os dentes também. Theater. Again, theater. So now let's practice. I'm going to say these words and you repeat after me, okay? Home office. Home theater. Alright, e já que eu falei em theater, vamos falar da palavra professor e professora, que muitas pessoas vão falar teacher, né? Ela teacher. But in English we say teacher. Então o primeiro som é um T de tatu, de tábua. Tábua, tatu, teacher. Então começa com T e o segundo som é o ch de tchau, de seguro tchan. So, teacher. She's my teacher. He's my teacher. I'm a teacher. I'm an English teacher. Teacher. Repeat after me. Teacher. Good job. And the last word is something that I love drinking, which is coffee. 2 syllables, you see? Coffee. Many people will say cough here in Brazil. And cough is another word. Cough means this is cough. Então, cough é tossir, cough. E coffee é café, 2 sílabas. Então, aqui cuidado para não fazer só uma sílaba. Não fale cough se você quiser café, porque tem 2 sílabas essa palavra. Coffee. Would you like some coffee? Me conta se você gabaritou aqui, sabia todas, se aprendeu alguma pronúncia nova ou se todas foram novidade para você. Quero saber aqui nos comentários. Se inscreve no English in Brazil e a gente se vê no próximo vídeo.